Muito mais do que um cartão postal e referência na comunidade de Caminho Pinhal, em Dona Ema, a Capela de São Rafael remete a uma história de fé e união, que começou com as primeiras famílias de origem italiana que colonizaram o local, distante uns 18 quilômetros do centro da cidade. É uma edificação imponente, erguida a muitas mãos, com bastante esforço e dificuldade, em uma época de recursos escassos. Na época não é tão fácil que nem é hoje, né? Então foi difícil, a comunidade se uniu. Os tijolos foram feitos aqui na comunidade mesmo. Foi feito à mão, segundo o meu pai que me falou. Foram feitos todos à mão. E cada família doou 1000 tijolos para a igreja. A areia foi tirada aqui, na comunidade mesmo, nos barrancos. O cimento, na época, não tinha estrada que nem tem hoje, né? Então ele vinha até Dona Ema, lá no centro. E de lá até na comunidade ele vinha em cima do lombo de animais, né? De burro na época. No interior da capela, riqueza de detalhes, do chão ao teto. A pintura, que foi restaurada, é obra original de Pedro Chequete, um dos artistas sacros mais importantes de Santa Catarina, que deixou a marca em inúmeros templos religiosos. E a tinta, na época, também era produzida aqui. Era feito, segundo o meu pai que me falou, à base de gazaína, óleo de linhaça, secante e um pó que eles misturavam para dar a cor na tinta, né? O altar, com detalhes esculpidos à mão, é outra obra de arte. O altar foi construído por um morador aqui da nossa comunidade, seu Mário Sachete, em torno de 1958. E foi um trabalho assim de muita dedicação, de muito amor, porque na época não existia maquinários, né? E ele tem feito esse trabalho assim perfeito. A atual igreja é a terceira erguida na comunidade. A primeira foi em 1939, esta choupana de 6 metros quadrados, coberta com palha, onde cabia apenas o celebrante. Depois veio a segunda, em 1940, de madeira, com mais espaço para os fiéis. E, por fim, este templo majestoso, com a construção iniciada no fim dos anos 40. A devoção a São Rafael começou com esta imagem, um quadro trazido de Criciúma pelos antepassados da Luzia. Esse quadro ele veio na mudança junto com os meus bisavós, Arcângelo e Maria Manarim, né? E então todos os domingos, quando eles faziam o culto, que naquela época era muito tradicional eles fazerem o terço, a minha bisavó ela levava uma toalhinha branca, colocava em cima da mesa do altar e colocava esse quadro de São Rafael. Daí na época lá, como sempre era usado esse quadro para fazer, né, as rezas, os terços, aí houve uma reunião das primeiras famílias, enfim, daí então o meu bisavô sugeriu então que desse o nome à Capela São Rafael, visto que, né, sempre era utilizada essa imagem para a reza. E a comunidade do Caminho Pinhal também conserva uma tradição que ultrapassa gerações. O sino da capela não é tocado só para anunciar missas ou funerais, mas também para afastar tempestades. O responsável por isso é o seu Jorge, sineiro oficial da capela. E ele garante, dá certo. Se a gente começar com ela bem cedinho assim, é difícil ela subir. Ou ela desvia para um lado ou desvia para o outro. Ou seja, se ela subir, ela racha no meio. Não vem. Garantido. E o povo daqui tem uma fé nesse sino que Deus o livre. É a tradição dos antigos, né? Aí veio aqui os missionários que benzeram o sino. O seu Jorge é responsável por tocar o sino e levar adiante essa tradição desde o início dos anos 90. Sorte é que ele mora perto, o que facilita essa missão. De tarde no verão eu não posso sair. Tem que ficar. Faz plantão aqui. Ah, é? Esse cantinho aqui é meu. Tem que saber bem certinho, daí tocar o sino para espantar a trovada. Tem a técnica ali. Tem, a batida, né? Isso aqui não tem horário. Começa da vez de meio-dia, 10 horas da noite, eu estou aqui batendo o sino. Trovada às 10 horas da noite, eu estou batendo. E se a tempestade ameaça e o sino não toca, o pessoal fica aflito. Vem a trovada, todo mundo já fica escutando. Será que o Jorge vai bater o sino? Será que não vai bater o sino? Porque a fé é muito grande, sabe? Começou a bater o sino, todo mundo fica tranquilo. Esse gesto de bater o sino para espantar trovoada não é algo tão simples e rápido. O seu Jorge não vem aqui e volta para casa, bate o sino rapidinho, não. Ele fica o tempo que for necessário até se assegurar que o temporal foi embora. Depende da trovoada, né? A taxa é 20 minutos, né, para começar.
E depois a gente vem dar uma olhadinha e depois dessa olhadinha a gente volta lá. Volta ou deixa, né? Mas já fiquei até 50 minutos direto. Trovada, se ela vem bem brava mesmo, que vem com granizo e coisa, o sino fica mais pesado. E o senhor só vai embora quando a trovada foi também? Sim, depois da chuva. E eles já passaram apuros quando o seu Jorge se ausentou. Mas a Marli deu conta do recado. O seu Jorge ficou doente um pouco, sabe? Até me emociono por falar. Todo mundo estava esperando para alguém que viesse bater o sino. Ninguém veio, daí eu vim. E deu certo? Deu certo, ele ficou muito satisfeito. Para explicar essa prática e a eficácia dela, consultamos um doutor em Ciências da Religião, de Goiás, que nos enviou uma explicação em vídeo. Existe a tradição de tempos imemoriais. Essa tradição ela pode ter nascido na Grécia. Nós, os católicos romanos, podemos ter herdado essa tradição dos católicos gregos ortodoxos, de que o badalar do sino, em determinado ritmo, afastaria tempestades ou chamaria tempestades também. Nos períodos de seca, chamaria chuva. E nos períodos de muita chuva, afastaria as intempéries. Aqui no estado de Goiás, e que eu tenho a notícia também em Minas Gerais, através do Manual do Sineiro de Ouro Preto, esses toques eles sempre eram acompanhados de missa. Segundo o estudioso, que também é sineiro, o chamado toque de calamidade era muito usado na Idade Média. Para espantar pestes, intempéries e ratos. A última vez que eu utilizei esse toque foi com o efeito de espantarmos da cidade a Covid-19. Em Caminho Pinhal, se depender do seu Jorge, ele vai fazer esse trabalho enquanto puder para deixar o povo mais tranquilo durante os temporais. E assim a comunidade mantém viva a chama da fé e vai passando o legado para as futuras gerações. Tem uma importância muito grande para a gente, né? Enquanto fé, devoto, católico, a gente tem a fé e a gente vem se alimentar aqui, né? É onde que a gente busca força para ter a semana de trabalho, enfim, une a família, une os filhos e a gente sempre busca em Deus, né? Busca na religião e busca na fé, sempre crescer muito, né? Ajudar os outros, ao próximo, principalmente a alimentação espiritual. A fé sempre precisa ser alimentada, né? E cultivada para ela crescer sempre mais.